Sim, dou as boas-vindas à vidente Nancy Rebeca. Nancy, como você está hoje? Estou bem, estou bem, obrigada. Muito obrigada por me receber. Estou tão ansiosa por essa conversa, porque vai ser exatamente no tema que eu acho que é tão importante para as pessoas agora. E isso é gerenciar no planeta à medida que passamos por essas incríveis mudanças. No entanto, antes de mergulharmos nisso, por que você não nos conta um pouco sobre sua formação e como chegou a fazer o trabalho que está fazendo? Sim, farei isso com certeza. Tentar resumir isso, mas foi um momento que eu chamo de meu momento de estar de joelhos. Eu estava trabalhando e eu sou uma enfermeira registrada. Trabalhei por 16 anos com terapia intensiva e recuperação de cirurgia cardíaca aberta. Me pediram para ir temporariamente para o hospício apenas para ensiná-los mais sobre mergulhos cardíacos e pulmonares em estágio para cuidados paliativos. Acabei adorando isso. Fiquei lá aproximadamente 8 anos. Mas durante aquele primeiro ano como enfermeira de cuidados paliativos, tive 3 membros da família receberam um aviso de 6 meses de passarem pelo processo de morrer. Então, como muitos podem imaginar, queimar a vela em ambas as extremidades, sabe? Não só eu tinha meu marido e eu tinha meus 2 pré-adolescentes, o que todos nós sabemos como é. Eu estou trabalhando durante o dia em tempo integral. Como gerente de casos de cuidados paliativos, eu voltava para casa e depois nada realmente acontecia. No entanto, houve um momento em que, sabe, eu meio que foi esse ponto de ruptura. Então eu fui para o meu quarto, tranquei a porta, ajoelhei-me e simplesmente disse: Deus, por que as pessoas têm que morrer? Porque eu senti como se eu estivesse me dilacerando internamente. Eu não sabia que seria capaz de lidar com toda essa perda e essa tristeza. E então depois não foi realmente nada que aconteceu. No entanto, eu fui gentilmente o guiada. Então, eu acredito, sabe? Então, às vezes recebemos esses sinais, pensamos que é a nossa mente, mas é realmente o espírito que está nos empurrando em uma certa direção. E então eu fui à livraria e comprei um livro sobre como meditar, porque eu já tinha ouvido falar de meditação. E quando você medita, você deve estar calmo por dentro. Eu comprei o livro, eu o trouxe para casa. Eu imediatamente peguei meu pequeno saco de papel marrom de trás dos outros livros e o retirei silenciosamente do saco de papel marrom e abri para saber. Agora você tem que entender, isso foi há 30 anos. Não queria que ninguém soubesse. Não queria que meu marido soubesse que eu estava meditando, porque havia muitas opiniões sobre meditação e não eram muito positivas na época. Após meu marido sugerir colocar uma música suave, eu me sentei com sai de trás dos outros livros e eu o tirei silenciosamente da sacola de papel marrom e o abri e logo diz: acalme a luz. Então eu diminuí as luzes, acendi uma vela, então eu acendi a vela. Sou de fato uma enfermeira. Sou enfermeira de cuidados intensivos. Eu realmente amo fisiologia. Gosto certamente de obedecer às regras. E então eu acendi aquela vela, eles sugeriram colocar uma música suave. Eu me sentei com os pés no chão, no sofá, e então eles te fizeram respirar. Ok. Apenas respirei profundamente 3 vezes. E nesse ponto, e imagino que muitos dos seus ouvintes possam imaginar, é como não conseguir acalmar a mente. É como se toda essa experiência durou mais de um mês de cada. Logo depois disso, eu fui para a cama e houve um flash de luz. E a próxima coisa que você sabe, estou de pé ao lado da cama. Agora, eu não sabia que acabara de ter uma experiência fora do corpo e eu podia me ver deitada na cama. Então, imediatamente entrei em pânico porque eu não entendia isso. Nada, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, eu diria que toda essa experiência durou mais de um mês. Toda vez que eu fechava os olhos, toda vez que eu ia para a cama, eu saía do meu corpo e então o espírito me levava em todas essas jornadas noturnas. E eu consigo me lembrar de todas elas. E eu sabia que estava viajando, eu sabia que meu corpo estava na cama em casa, mas agora, no final do mês, estou começando a sentir as consequências da falta de sono. Eu sabia que tinha que dormir um pouco.
Ambos os meus pais são médicos. Minha mãe é psicóloga, doutora em psicologia. Meu pai é médico. Então, eu até fui ficar com eles por uma semana para ver se eles poderiam resolver tudo isso. Então, eu procurei nas páginas amarelas. Muitas pessoas que conheço, né, não sabem o que são as páginas amarelas. Eu sei, eu estava apenas indo. Here. Lembra das páginas amarelas? Meu Deus. Eles costumavam colocar um livro na sua varanda. Sim, e os números de telefone de todo mundo do seu bairro. Alguém me disse outro dia que isso iria contra tantas regras agora. Se alguém tivesse essa lista e pudesse conferir nas páginas amarelas por números listados. Então, eu fui à lista telefônica porque alguém me disse uma vez, você já foi ver um vidente? E eu estava tipo, não, eu ia nunca fazer algo assim. Isso me aterroriza. Mas lembre-se, eu disse, às vezes você tem esses pensamentos, você acha que é você, sua mente, mas é movido pelo espírito. Então, na época, eu não percebi tudo isso, mas eu fui às páginas amarelas para ver se havia listas para médiums e havia apenas 3 listagens. Agora, se você procurar no Dr. Google, existem milhões e milhões, talvez até bilhões de listagens agora. Então, se isso não te diz o quanto estamos despertando na Terra, eu não sei o que é, mas eu encontrei algo muito doce mulher. Ela parecia razoável. Descobriu-se que ela era uma professora de jardim de infância aposentada. Então, ela realmente foi capaz de ajudar a acalmar meus medos. E o que ela me ensinou foi como me aterrar, como aterrar minha energia, como voltar para o meu corpo. E literalmente, em menos de 5 minutos, Kimberly, eu me senti melhor do que me senti em toda a minha vida. Em toda a minha vida, eu não sabia que um ser humano poderia se sentir tão bem. O que eu percebo agora, o que eu era, sentia meu próprio espírito. Eu estava sentindo minha própria alma e percebendo o quão bela ela era. Agora, o que eu não disse foi que após aquela primeira noite, quando voltei para o meu corpo, eu chamo isso de repentinamente enxergando. Então, o que eu quero dizer com isso é que, de repente, mesmo durante o dia, eu ainda estava trabalhando. Continuava visitando meus pacientes em cuidados paliativos. E isso é uma história à parte, porque agora eu podia ver dentro do mundo espiritual ao mesmo tempo. Eu podia ver o mundo físico. Eu ainda podia dirigir meu carro e ir buscar um hambúrguer para o almoço e conversar com as pessoas, mas eu estava tendo que me treinar para apenas olhar para os olhos delas, porque eu podia ver seus entes queridos e seus guias e seus anjos e tudo ao redor delas. Eu podia ouvir seus pensamentos. Eu podia enxergar suas auras e chakras. Mas isso não significava que eu sabia o que era. Eu não sabia o que era. E da minha perspectiva, minha formação, eu devo estar mentalmente. Mãe me convenceu de que eu estava doente. Não estava mentalmente doente. E ela não queria que eu fosse ao hospital, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E então meu pai me levou de volta à livraria. Achei o livro Barbara Brennan. Não sei se você já ouviu falar de Barbara Brennan, mas ela tem um livro publicado. Ela tem uma série, mas o livro se chama Luz Emergente. O encontramos na área médica, sessão de todos os lugares. E quando meu pai o abriu, havia todas essas imagens coloridas de auras. E você é uma alma tendo uma experiência humana. Experiência. Então, isso foi há 30 anos. E além disso, essa voz disse que a voz que eu, para mim agora, isso. E então que eu conhecia como Deus disse, eu preciso que você saia e ajude as pessoas a lembrar que são seres espirituais tendo uma experiência humana. Agora, naquela época, eu nunca tinha ouvido esse termo, mas ouvimos todos. Agora é uma declaração comum de se ouvir. Avançando para onde estamos agora, 30 anos depois, isso é o que realmente começou toda a minha mudança de carreira. Cerca de 6 anos depois, me aposentei e comecei a trabalhar com pessoas estudando seu campo de energia humana, tentando entender suas doenças, ansiedades, depressões, pois eu conseguia ver o campo de energia. Eu podia ver como parecia no campo de energia. E comecei a ver padrões.
Então, aqui agora, avançando para onde estamos agora, 30 anos depois, isso tem se expandido para um nível universal, um nível global, um nível terrestre e frequências. Então, esse é meio que o meu trabalho agora. É como somos tão impactados por frequências e muito mais do que percebemos. Então, sim, é isso que estou tentando ajudar as pessoas a entenderem. Que conto incrível! Antes de seguirmos para as frequências no planeta agora, queria fazer algumas perguntas. Então, você desenvolveu isso quase de imediato? Foi instantâneo, sim, habilidade psíquica, que eu acho que é fabuloso. Quer dizer, quem não iria querer? Foi aterrorizante, sim. Aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. No entanto, isso foi em um momento em que não temos aqui. E o que está acontecendo com você é realmente real. O espírito geralmente falará com você em símbolos. Como você navegou ou começou a descobrir o que é tudo isso significava e o que fazer com isso? Bem, felizmente eu encontrei a professora de jardim de infância aposentada. E quando eu a vi pessoalmente pela primeira vez, comecei a chorar porque estava muito emocionada. E ela disse duas coisas. Eu só quero dizer duas coisas. Você está segura aqui. E o que está acontecendo com você é realmente real. Você Sabe? não é sua imaginação. Você não está louco. É realmente real. E então eu comecei a tomar aulas de meditação pessoalmente lá. Eles tinham aulas de desenvolvimento intuitivo. E eu estava com medo, mas eu sabia que não podia ir de volta àqueles níveis de estresse que eu estava experimentando. Então, isso me beneficiou. Também, eu poderia, enquanto eu estava lembrando de uma enfermeira de cuidados paliativos que treinei enquanto observava o campo de energia. Ela era uma nova enfermeira de cuidados paliativos. Ela saiu para atender um telefonema. Ela entrou, o quarto todo inundado de vermelho. E eu perguntei: Ó, o que te deixou tão brava? Ela virou a cabeça e perguntou: Como você sabia disso? Eu disse: O quarto inteiro ficou vermelho. E como se viu, o marido dela estava no exército e ele se alistou por mais 3 anos sem discutir isso com ela. Primeiro, então eu comecei a aprender assim, sabe? Apenas experiências da vida real. Eu podia ouvir meu espírito e perdi todos os meus amigos. E meu marido, estávamos casados há 18 anos e ele não podia mais ficar casado comigo se eu fosse meditar. E ele me levou ao tribunal para ver se conseguia a custódia das crianças. Quer dizer, eu sei que muitos dos seus ouvintes vão pensar, isso realmente aconteceu? Mas 30 anos e as coisas realmente aconteceram. E felizmente o juiz foi como? Só porque ela medita e é intuitiva não é motivo suficiente para tirar os filhos dela. E sim, uau, tudo bem, existe um motivo. Isso me ajudou a ver que somos pessoas razoáveis No mundo. Sim. Ah, interessante. Eu tinha essa pergunta e ela me incomoda o tempo todo. E vamos tocar nisso rapidamente antes de continuar, sabe? Seguir em frente. Novamente, entramos neste sistema de realidade sem entender nossa conexão. Nós vimos, você sabe, eu meio que chamo isso de branco, você, sabe, nós não lembramos que somos seres espirituais tendo essa experiência humana. E é intencional, porque é assim que este sistema de realidade está configurado. Então, porque esse é o objetivo de finalmente descobrir, sabe? É quase uma armadilha desde o início e um pouco de frustração e estou me perguntando por que que isso foi estabelecido, especialmente se temos muitas energias fora do planeta e muitas pessoas fora do planeta trabalhando conosco agora na minha mente, trabalhando quase mais pela humanidade do que a humanidade está trabalhando para nos despertar, simplesmente porque a maioria das pessoas não sabe que há um despertar a ser tido. Então você vê este sistema de realidade mudando esse processo. E entramos mais conscientes e despertos, e então seguimos em frente em nossas vidas. Sim, bem, o que eu sei agora e o que estou presenciando é apenas um momento de admiração, onde agora, enquanto estou interagindo com mais pessoas, quando eu mantive isso tão quieto e porque eu quase perdi tudo, sabe? Meus amigos voltaram e meus ex-maridos disseram: Uau, eu estava realmente fora do eixo base lá.
Meus filhos agora têm cerca de 40 anos, não são mais adolescentes. E eles disseram: Uau, nós pensamos que você era a louca e parece que você era a única sã Entre todos. de todos nós. Então, tudo isso se resolveu dessa maneira. Porém, como vejo o mundo, eu o chamaria de livro de Nancy. E é apenas porque trabalhei com cerca de 30 mil pessoas diferentes, ouvi suas histórias e o Espírito me diz: esses são os contratos. Então, vou apenas falar sobre a escola da Terra. Vamos dizer que é como uma escola de elite. Isso, Vamos apenas dizer que é a melhor escola interna do mundo, onde você passou por todos esses diferentes níveis. E agora você consegue vir aqui. Agora você foi selecionado como alguém que está pronto. E você está pronto porque é aqui que você aprende a gerenciar essas belas, incríveis e poderosas emoções que você sabe infundem o corpo. E eu amo isso. Houve um artigo uma vez em que o Dalai Lama disse que estavam falando sobre todos os yogis e como eles podem realizar todas essas grandes proezas. E ele falou: isso é ótimo, mas precisamos ver como vão se comportar em seu meio. A bolha áurica nos envolve. Então sabemos manter distância ao trabalhar com outros, mas quando nossa própria vida está desmoronando, é aí que o verdadeiro teste acontece. Consegue controlar a raiva? Você consegue controlar sua tristeza? E agora estamos lutando com ansiedade e preocupação e todo tipo de coisas. Mas uma força está se formando. Então, nos primeiros anos, geralmente em torno do entre 9 e 11 anos, onde essa energia extra, bolha áurica nos envolve. Então, é sabido que as crianças possuem uma habilidade aprimorada. E às vezes os pais podem pensar que seu filho tem essa habilidade aprimorada. Então, eles nasceram psíquicos, mas na verdade todas as crianças têm esses níveis mais altos de conexão com o espírito. E então, quando essa bolha extra surge, é como se realmente as viseiras estivessem postas, porque você realmente quer passar pelos muitos golpes duros de estar no mundo físico. E por volta dos 30 anos é mais ou menos o tempo, final dos 20, início dos 30, é quando o seu espírito começa a bater na porta novamente e diz: tudo bem, agora que chegamos, agora que você aprendeu a gerenciar algumas coisas aqui, vamos trazer um nível mais alto de espírito, o que então acelera o seu crescimento. Então você já sabe andar de bicicleta. Você aprendeu como descer a colina sem tirar as mãos do guidão. Então agora é tipo, tudo bem, vamos ver se conseguimos fazer você ir mais rápido sem a bicicleta balançar. Isso faz sentido. Sim, sim. Eu me lembro uma vez, havia um jovem homem que tinha estado em ashrams e realmente se desenvolvendo espiritualmente por um longo tempo. Mas quando ele chegou à adolescência, ele realmente lutou. E foi porque ele disse: eu nem sei como pensar como um adolescente. Se eu sair para namorar alguém, tudo o que consigo pensar é nas vidas passadas que tive com eles, não sobre esses hormônios furiosos que estão passando pelo meu corpo. E isso realmente abriu meus olhos quando percebi: nós não deveríamos estar forçando as crianças a se desenvolverem. Devemos incentivá-los a ter suas experiências de vida, porque quando o espírito deles chega, eles precisam estar prontos. sim, garoto, bom ponto. Porque se nos afastarmos demais, não teremos a experiência humana pela qual viemos aqui. Sim, sim. Mas então, sabe, eu ensino uma técnica, um dos meus métodos que eu ensino é como quem está dirigindo seu carro. E como sabe, é a sua claramente humana física que está tomando todas as decisões? Tem as mãos no volante ou é o seu espírito e sua mente estão no banco de trás? Então, uma vez que isso acontece, você ainda pode, mas o seu espírito começa a se expressar através das suas emoções e você começa a amar estar num corpo. Sempre digo, você chegou a esse estado iluminado quando você não deseja mais não estar aqui, quando você não deseja mais que você fosse iluminado. Quando você deixa de se importar que pode apenas aproveite o dia a dia, minuto a minuto, lavando pratos e cortando a grama. E é quando você sabe, você chegou. Isso é difícil para as pessoas, sim. Está particularmente difícil agora? Vamos falar um pouco sobre como você vê o que está acontecendo no planeta agora.
É um momento muito turbulento. Sabe, somos ambos um pouco mais velhos. Nós vimos muita vida. Eu nunca vi a vida no planeta ser exatamente assim. Quer dizer, é apenas o som está muito alto. Pode explicar como percebeu isso? Então vamos ao como fazemos. Gerenciamos isso, tipo, como passamos por isso de uma maneira que nos nutre e ajuda a crescer, ao invés das rodas saírem totalmente e colapsarmos? Sim, sim. Então, foi em 2007, fui orientada a escrever um livro e, conforme a orientação vinha, eu estava escrevendo em um diário, sabe? E chegamos à parte comigo onde eles estão dizendo que o mundo logo estará despertando rapidamente. E a humanidade despertará rápido. E nesse despertar rápido, os indivíduos estarão intuitiva e psiquicamente abrindo para suas habilidades, e eles vão sentir como se estivessem sendo virados de cabeça para baixo, porque isso vai assustá-los, ou eles vão se sentir desorientados, ou eles não vão. É outro nível de aprender a gerenciar dados, como gerenciar informações que estão chegando e chegando rapidamente. E então eles me deram um exemplo que, ok, Nancy, então, naquele instante, não sei, talvez, sabe, estive nisso uns 10 anos, e eles disseram, agora, de repente, você vai conhecer alguém que tem muito mais habilidade do que você, e eles nunca meditaram. E eles podem ver os mundos espirituais, eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, e você vai começar a pensar em sua mente como eles podem ter toda essa habilidade quando não trabalharam para isso. Certo? Pois tivemos que trabalhar. Nós tivemos que navegar por algumas energias bastante densas, sabe, para nos levar a este ponto. E então, o que o espírito disse na época é que as pessoas despertando não vão ser o problema, mas vão ser aquelas que me deram o exemplo de que você tem meditado por 25 para despertar, porque eles não passaram por sentar em uma caverna por 10 anos meditando. Então, eu liguei para um amigo e eles também me deram o exemplo deste amigo. Ele meditava por cerca de 25 anos naquela época. Ponto. E ele tinha um amigo que era muito negativo, detestava quando as pessoas meditavam, ficava muito alto por perto. Então, de toda forma, o espírito me deu o exemplo de que você meditou por 25 anos, mas de repente acordará um dia e dirá: Uau, eu realmente vejo agora que espiritualmente eu estava em uma linha. Então, meu amigo afirmou: Isso não é possível. Isso meio que me perturbou. E isso é o outro aspecto da intuição. Precisa seguir sua própria estrela. Não se deve permitir desvios por outros, mas eu permiti. E eu fechei o livro e não terminei de escrevê-lo. E adivinha o quê? Agora aqui estamos nós. Há um despertar em massa na Terra. Temos pessoas com habilidades incríveis. Quando eu digo que estou em admiração pela humanidade, isso significa que eles estão falando e eu sinto como se estivesse sentada aos pés dos mestres. E ainda assim, eles nem sequer fizeram uma aula para aprender a gerenciá-lo. Então, é isso que está acontecendo. Mas quando eu digo onde começou Kimberly, eu não fui ensinada a ter medo da intuição. Meus pais são muito de mente aberta, mas eu era aterrorizada. E eu só recentemente comecei a tentar ver onde isso começou. E nós sabemos sobre ser queimada na fogueira e sabemos que há muita programação que diz que não devemos abrir essa porta. Sim. E ainda há muito disso no planeta agora. Quer dizer, eu recebo comentários dizendo que isso é obra do diabo. Sim. Sim, que é, você sabe, é apenas. Você sabe, isso é apenas um comentário. Não significa nada, né? Uma coisa que eu quero para os M's é para alguém mais jovem nos assistindo agora, é a diferença no energia no planeta hoje comparada a 40, 50 anos atrás é tangível. Quero dizer, era como se arrastar pela lama? Sim, lá atrás. E poder ter uma conexão para ouvi-lo você tinha que trabalhar em. Quero dizer, era apenas um caracolanco. Sim, e agora as pessoas estão bebendo uma cerveja e dizendo: ah, sim, eu apenas. Ouvi isso. Exatamente, esse é um ótimo ponto.
Isso, eu tenho 65 anos. Então eu estou, tipo, nos dê um descanso, sim. Passa. Você sabe o quão difícil foi manter esse caminho aparado e manter as gramas cortadas e manter o sol brilhando nele até que todos vocês estivessem prontos para andar nele? Tipo, nos dê um descanso. Nós trabalhamos duro. Sim, era uma luta naquela época. Agora vejo claramente as pessoas se canalizando. Eles não estão canalizando trans, estão lúcidos, surgirão com pensamentos e canalizarão o espírito. É fascinante a diferença nas frequências que temos no planeta agora. Agora, Eu posso imaginar, você mencionou isso há pouco. Provavelmente pode ser um pouco desorientador e um pouco assustador para alguém que nunca se interessou ou se aprofundou nisso e de repente estão ouvindo coisas ou recebendo um forte impulso para a direção de sua vida. De repente eles estão, o que está acontecendo? Estou no controle do que ocorre na minha vida? sim. E essa é a coisa sobre a capacidade intuitiva psíquica. Não é necessário fazer leituras psíquicas como eu. Você não precisa trabalhar com o campo de energia ou ensinar meditação ou desenvolvimento intuitivo. Só porque você pode ter uma conversa com o Arcanjo Miguel enquanto toma seu café da manhã, não significa que você precisa sair para o mundo e deixar todos os bens mundanos para trás. Mas é sobre usar a intuição no seu dia a dia. Eu penso em Steve Jobs, sabe? Eu penso em todos os grandes cientistas e coisas assim. Não é como se eles tivessem algumas células cerebrais a mais. Eles tinham essa conexão superior, conexão sábia com a alma deles, que era capaz de trazer mais informações. E eu me lembro que meu pai estava lendo este livro sobre as grandes mentes, o que elas tinham em comum. E ele foi capítulo por capítulo. E o cara que estava fazendo pesquisa descobriu que eles tinham apenas uma coisa em comum, e essa única coisa era o isolamento forçado. Então, seja eles estivessem de cama por meses por causa de uma doença, ou fossem colocados na prisão porque sua ciência era considerada fora do comum, eles tiveram longos períodos de tempo sozinhos para que seu espírito pudesse se manifestar e fornecer-lhes informações. E então, com que frequência nos dias de hoje nós nos proporcionamos algum tempo sozinhos e algum tempo de silêncio sem nossos celulares e sem nossas televisões? Embora ao conversar com o espírito, este não indica que devemos fazer nada disso, mas ser meu espírito está sempre me dizendo quando eu trabalho com estudantes e pessoas, é como, Nancy, tudo o que precisamos que você faça é fazê-los apenas sentar e fechar os olhos, e então o espírito deles irá ensiná-los. E então é isso que isso pode ser tão benéfico para as pessoas se elas puderem apenas fechar os olhos, mesmo que por 5 minutos, e apenas sentir o que pode surgir para elas. Então era difícil, então, agora é muito mais rápido. É desafiador para muitas pessoas por causa do pânico e ansiedades desencadeados que estão acontecendo. São as altas frequências batendo em sua porta. Então é como? Eu não consigo funcionar. Não posso sair de casa. Preciso de um remédio. Eu sou excessivamente sensível, empática. As pessoas tornam seu mundo tão pequeno e tudo o que é a sua alma, tentando chamar sua atenção. E uma vez que você diz, sim, você está tentando falar comigo, a ansiedade some. Então, isso é como uma enfermeira, essa é parte do meu caminho, é ajudar as pessoas a começar a olhar para essa perspectiva de uma maneira um pouco diferente. Como você trabalha com as pessoas para fazê-las entender que não estão conseguindo? Avançar. Bem, isso definitivamente é um trabalho para eles, mas meu ensino é que eu sou uma professora experiente. Então, o que isso significa é que se você estivesse na minha sala de aula, Kimberly, eu não ficaria lá como uma cabeça falante por algumas horas enquanto você faz seu trabalho acadêmico. Anotações. A maneira como eu ensino é que eu dou um pouco de informação suficiente para alimentar a mente e você está em uma oficina de uma semana comigo. Mas se eu der informações suficientes sobre como se aterrar, agora vamos colocar em prática. E então eu peço para você fechar os seus olhos. E então eu te guio através do aterramento para que você possa sentir como isso é no seu corpo. Então,
Se eu só falasse com você, você reteria sobre espiritualidade e no nível humano, você entende cerca de 20% do que eu digo, mesmo se você estiver em uma oficina de uma semana comigo. Se eu proporcionar sua própria experiência, reterá 80% dela. E então, realmente é isso que eu faço. É como quando alguém diz, como eu sei que isso é real agora, mudando rapidamente. Mas precisamos ser reais agora. Está mudando tão rapidamente. Mas precisamos levar nossos corpos conosco. Então você quer que seu corpo sinta, quando eu me aterro, me sinto um pouco mais calmo. Quando eu me aterro, não fico tão ansiosa. Quando eu me aterro, minha mente se acalma. Quando eu me aterro, parece que me acalmo e você tem essa experiência. Então você vai ao mundo e talvez não se aterre em um mês, mas a memória persiste. Espera, da última vez que me senti assim, se eu apenas fingir que sou uma árvore com raízes profundas, talvez eu possa duplicar essa sensação. E então, sim. Então, começamos por aí, com o enraizamento, e depois vamos até viajar no seu corpo astral para outras dimensões. Mas nós realmente, você sabe, quando eu ensino as pessoas, é apenas sobre ser, aplicando isso à vida cotidiana, estressores no trabalho, estressores em casa, você sabe como você gerencia essas emoções poderosas, como você lida com essas ansiedades e depressões, como você lida com pessoas sendo abusivas, você sabe como você lida com tudo isso. E então, uma vez que eles conseguem lidar com isso, bem, então é como, ok, podemos acelerar. Você sabe, um dos desafios na Terra, e há muitos deles, porque esta é uma escola difícil, você sabe, e todos nós escolhemos estar aqui, incluindo todos que estão assistindo. Então, quase tudo no planeta, Nancy, que aprendemos nos primeiros 12, 16 anos de nossa vida está em contradição com nossa verdadeira natureza. Nos ensinam, quando somos crianças, seus amigos imaginários são imaginários. Que bela historinha que você inventou. Tenho certeza de que isso não aconteceu, sabe? Constantemente nos convencem e às vezes nos envergonham de nossas habilidades intuitivas desde muito jovens e então somos colocados em uma sala de aula onde nos sentamos porque agora eu sinto que os sistemas em vigor é apenas uma coisa após a outra, que é um sistema construído para nos impedir de realmente ter essa habilidade intuitiva inata que todos nós temos. Temos. Você vê isso mudando no planeta, o espírito indica que já está mudando. Então, você sabe, aqueles de nós que vão começar a entrar na realidade de nossos dons espirituais inatos desde o início e então expandir a partir daí, porque agora eu sinto que os sistemas em vigor, onde eles são desafiadores e um desafio pode tornar um humano mais forte. Não sei se isso está nos servindo a longo prazo agora, no que diz respeito ao potencial para o coletivo. Bem, o que eu vou dizer é que já está mudando. Então, sabe, aqueles de nós que são mais velhos, temos que lembrar o quão difícil era, mas está mudando, está melhorando. O que o Espírito me diz é que fizemos um crescimento espiritual expansivo, desperto e entusiasmado de maneiras que são muito maiores do que percebemos. Que quando estamos em nosso mundo, sentimos como se estivéssemos condenados, como se não fôssemos conseguir, como se o mundo fosse acabar. Recebo mensagens de pessoas dizendo, esta é a informação que tenho. E isso vai contra o que você está recebendo. E eu quero ser muito clara. É fundamental, todos possuímos nossas informações. E eu não posso garantir nada que vai acontecer. Mas pelo que estou sendo guiada está melhorando, que as frequências de luz estão melhorando. Mas o que está acontecendo é que mais da luz que ilumina aquele porão onde a lâmpada está quebrada há muito tempo. E você atirou várias latas de tinta e caixas de luzes de Natal lá embaixo. E agora você colocou a lâmpada lá e desce, é como, uau, tem muita coisa aqui para lidar. E uma vez que você começa a limpar isso e a organizar, mas na hora parece que você não fez nenhum progresso. Então eu vejo que está melhorando. Eu realmente acredito que o coletivo, agora temos que fazer isso juntos. Nós temos que apoiar uns aos outros. É realmente importante que as pessoas achem pessoas com ideias afins. E a minha coisa e não tornar tão difícil para as pessoas te encontrarem, você
Sabe? É como, para mim, é por isso que senti que precisava. Foi tão difícil para mim encontrar ajuda, sabe? Porque contei minha história em resumo, mas foi tão difícil para mim encontrar ajuda e não pensar que eu estava louca, que eu nunca me calei sobre o que fiz. Eu nunca me calei sobre o que estava vendo, porque queria que as pessoas conseguissem me encontrar se elas precisarem de ajuda, colocando placas, obtendo cartões de visita. Assim, um professor de meditação está ocorrendo, e isso é tudo. Acabei de ir para o Arkansas e eu moro no estado de Washington. Eu nasci no Arkansas e a terra ancestral lá e o ancestral influência lá e a profunda bondade e o profundo cuidado era apenas tão palpável. Então, mesmo que eles possam, mesmo que eu sentisse que talvez precisasse ser um pouco mais conservadora sobre minhas habilidades e o que eu fiz, eu apenas direi que sou uma professora de meditação e deixarei por isso mesmo. Isso não significa que se eles são mais conservadores, ainda não significa que eles não estão contribuindo com luz para o mundo. O espírito sempre indica como na dimensão superior. Nível, todos estão ajudando todos, até mesmo criminosos. Então, eles sempre deixam claro para dizer, mas no nível humano, sim, eles estão seguindo um roteiro diferente. Então, eu tenho muita esperança e sei que as pessoas buscam se sentir melhor. Eles querem se sentir melhor. Eles podem não meditar, mas eu também sei. Assim como eu, num instante, de repente enxergando, isso pode acontecer com qualquer um. Um dia podem ser a pessoa mais rabugenta e difícil de lidar. Então, no próximo dia é tipo, o quê aconteceu com você, não é? E os céticos, eles são como alguns dos mais incríveis psíquicos do planeta, Por que que você acha? que é assim, Qual conjunto de características torna isso verdadeiro? bem, porque você sabe, eu tive céticos que vieram porque suas esposas ou seus maridos querem que seu parceiro concorde com o que eles estão acreditando. Então, céticos chegam, sabe, de braços cruzados. Tipo, quanto falta para isso acabar? E eu não acredito em nada disso. E sabe, e então eu direi: uau, você tem uma irmã que é realmente invejosa do seu sucesso. E perguntarão: como sabia da minha irmã? Como sabia disso? Está no seu campo de energia. Está apenas pulsando. Mas o que acontece é que é muito medo. Então, se eles tiveram uma vida passada, onde sim, não estava bem, era perigoso para você, sabe? Talvez eles tenham morrido e então eles trazem isso, medo para esta vida e pode aparecer como uma camada de ceticismo e então, uma vez que essa camada é meio que limpa e eles têm que fazer isso devagar, sabe? Eu posso ajudar um pouco, mas eles continuam limpando e então, de repente, seus dons leem a sala para se manterem seguros. Então você é um indivíduo. Eles não são diferentes. Eles apenas se tornam todos de quem eles foram destinados a ser. Sim. Também ouvi dizer que crianças que são criadas em lares que não são emocionalmente saudáveis, você sabe que há muito abuso ou muita má gestão das emoções, que essa é a receita para um segundo filho, porque eles então têm que usar suas habilidades e seu campo de energia para ler o ambiente, para se manterem seguros. Então, você realmente criou um ambiente para alguém expandir seu conjunto de habilidades sem nem mesmo entender o que está fazendo. Correto. E eu diria que algumas das pessoas mais traumatizadas se tornam os melhores psíquicos, mas a jornada delas não é fácil, porque quando você aprende a desenvolver um muito alto nível, nível agudo de habilidade e capacidade psíquica para sobrevivência, então pode levar, quando estou trabalhando com você, agora temos que mudar isso. Você não precisa se sentir em perigo para poder acessar suas habilidades. E então, como reverter isso? Meio que mudar a fiação e os fios que estão cruzados para que você possa começar a desfrutar de suas habilidades e usá-las para informações positivas. Isso pode levar alguns anos para reverter isso. E é um trabalho duro para os alunos, mas é tão bonito quando eles conseguem reverter isso. E sim, muitos dos meus alunos têm suas próprias histórias.
E quando eu estava na escola, eu tinha minha própria história e meus colegas de classe era apenas como, uau, algumas das coisas pelas quais eles passaram, mas eles eram leitores incríveis, sabe? Sim, informe o job sobre seu trabalho atual. Eu não acho que você está fazendo sessões privadas agora, ou você ainda faz algumas. Sessões privadas? Não, eu tinha cerca de. Eu ainda estava fazendo algumas sessões privadas durante a coronavírus. Mas minha lista de espera era de cerca de 1 ano. Longo. E porque eu sou uma enfermeira e posso trabalhar com crises e traumas, eu tive que manter abertas consultas de emergência. E então eu amei isso, mas fui orientada por cerca de 3 anos que precisava começar a trabalhar com grupos maiores. Eu já estava trabalhando com grupos, mas para realmente começar a trabalhar com grupos maiores, foi uma decisão muito difícil para mim abandonar mais de 20 anos de clientes que eu tinha. Então, não, eu não faço mais leituras privadas, mas faço leituras em grupo. Então, e eu faço isso com o meu alunos. Então, eu tenho 3 anos de aprendizado. Vamos apenas chamar isso, você sabe, início e meio, e então avançado, o domínio psíquico 1, 2 e 3. E então, sim, quero dizer, eu nunca paro de ler. Agora, leio situações ocorrendo no planeta. Estou lendo países, estou lendo estrelas, estou lendo seres estelares, sabe? Então, eu recebo minha leitura tempo. Mas se você é um dos meus alunos e você está na minha frente e eu estou ensinando, sabe? Naquela semana vou ler seu campo às vezes para ver o que está sendo bloqueado ou onde você está preso. Então, é aí que estão minhas leituras, é aí que ainda consigo ler com meus alunos. Sim, e imagino que isso seja satisfatório para você poder fazer isso, usar essa habilidade e realmente, sabe, se imergir nisso. É interessante para mim, você disse ler países, nos conte sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém dizer essas palavras exatamente assim. Embora eu conheça pessoas que olham para diferentes partes do planeta e tenham uma noção. Como você lê um país? Bem, um país, todos certo. Então você tem um campo áurico e você tem chakras. E se você está em um relacionamento, então você tem uma aura de relacionamento e um conjunto de chakras que é separado de você. Você e seu parceiro possuem chakras e auras individuais, além de uma aura de relacionamento. Se você possui uma família com filhos ou netos, essa é a aura familiar. Então, e eu apenas, os espíritos me ensinaram isso ao longo do tempo. E então, se você acontece de eu viver em Tacoma, Washington definitivamente tem sua própria aura, sua próprio conjunto de chakras, seu próprio propósito, sua própria personalidade, que é muito diferente de Seattle, muito diferente, ou diferente de Little Rock, Arkansas, ou Dallas, Texas, sabe? Ou Nova Orleans, sabe? E Louisiana. Todas as cidades têm personalidades diferentes, diferentes estados têm personalidades diferentes, diferentes países empilhados têm personalidades diferentes, frequências. Permita-me discutir frequências. Então, Canadá possui os Estados Unidos da América. Estou a 3 horas da fronteira, posso literalmente dirigir até a fronteira e toda a frequência muda para uma frequência muito feminina. Temos uma frequência muito masculina, pode ser realmente chocante aqui nos Estados Unidos. E então você apenas cruza a fronteira. Então eu realmente comecei a notar, sabe, diferentes lugares. E eu penso em diferentes países como uma, eu não sei, não é um humano, mas tem sua assinatura. Sim, consigo perceber só com sua descrição. Eu posso começar a sentir a energia do coletivo dentro. Dessa geografia. E cada país contribui para o coletivo, contribuem com sua frequência para o coletivo. E é interessante porque eu tenho feito, é chamado de pontos quentes de luz azul, porque essa frequência de luz azul que veio, você sabe que vem do universo, realmente supercarregou esses cristais azuis no centro da Terra. E então isso está supercarregando todos os países. Mas é interessante porque eu sou orientada sobre qual país ler a seguir. Mas se for um país que é politicamente sensível, se posso dizer assim, ninguém quer assistir a esse vídeo, mas se for um país Que não é politicamente. provocante, então se for um país que não é politicamente provocante, como a Irlanda, recebe 35 mil visualizações.
E se for a Arábia Saudita, recebe 2.000 visualizações, sabe? Mas o que o Espírito continua querendo de todos. Quero que todos ouçam isso claramente. Não são nossas políticas, sabe? Ou nosso pensamento, ou religioso, sabe? Pensamentos que estão criando as belas frequências que têm mais de 100 milhões de anos. E é aí que eles estão me fazendo entrar, sabe? Porque pode ser uma combinação de ouro ou diamantes. Como quando eu fiz para a África do Sul, você vai ter esses minerais que estão contribuindo para a frequência da consciência. Então, nós realmente não nos envolvemos. O mundo espiritual não se envolve em qual religião eles podem acreditar. E recentemente querem que eu fale sobre o Afeganistão. E eu fico tipo, uau, isso tem muita bagagem. Sim, eu também ia usar essa palavra, bagagem. Mas quando comecei a sintonizar, é como, nossa, isso permite que tenha algumas realmente frequências antigas e lindas. E então eu começo a pensar, bem, como está ficando bagunçado assim? Sabe, tipo, onde essas linhas começaram a se quebrar, as linhas lei, os vórtices, como eles foram danificados. Sabe, é aí que minha mente começa a ir. Sabe, quero dizer, você tem a Inglaterra, você tem o Reino Unido, tem o país de Gales, tem a Escócia, e é um negócio, são países ocupados, e é barulhento. Então eu posso sentir isso como uma incrível mágica, viagem misteriosa de frequências por baixo que ainda estão irradiando para a superfície, mas está tão barulhento com nossas experiências 3D no momento. Então é fascinante. Sou orientada a fazer isso. As pessoas estão descobrindo isso. Eu os chamo de arqueólogos intuitivos. Ah, eu adoro isso. Eu adoro isso. Peço a todos que contribuam com o que estão pegando. Então, acho que estamos aprendendo muito sobre como fazemos parte de um mundo maior do que apenas o que está acontecendo em nossa vida. Sim, ouço que a humanidade também faz isso. É só um Pouco irregular. agora. Sim. Ah, sim, assim. Ok? Como podemos saber mais sobre você? Bem, meu site é intuitivemind.org. E então você pode encontrar essa informação sobre minhas aulas lá. E você pode se colocar em lista de espera. Eu tenho atualmente uma oficina gratuita de 3 dias que está chegando nos dias 5, 6 e 7 de junho. Então, esse link estará no Saturno aqui que você pode se inscrever. É gratuito e é chamado de acelerador de respostas porque é realmente o que as pessoas querem agora. Eles querem ser capazes de usar sua intuição para obter respostas, sabe? E respostas sobre como criar adolescentes, respostas sobre como lidar com um chefe difícil, sabe? Ou respostas do universo. Por isso chama-se acelerador de respostas. É um workshop de 3 dias. O link está aqui, mas estilos intuitivos são diferentes. Então, meu estilo intuitivo é predominantemente de um vidente. Eu consigo ver energia, mas o estilo predominante de outras pessoas pode ser o de um conhecedor puro. Você apenas sabe ou um sentidor, ou um que é realmente raro, mas que está realmente crescendo em significância, é a clareaudiência. A telepatia ele está se abrindo como loucura. E as pessoas estão começando a ouvir respostas, sabe? E então eu tenho um link para fazer o questionário gratuito de estilo intuitivo para aprender qual é o seu estilo intuitivo. Ah, acabei de receber uma grande dose de energia. Foi realmente bom, obrigada. Todas essas informações estarão listadas na caixa de descrição abaixo. Nancy tem sido fascinante. Espero que você volte. Ah, eu adoraria voltar. Eu posso Dizer que temos muito para conversar. Temos bastante para discutir. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Fascinante. Obrigado por assistirem. Tchau agora. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, essa é uma boa, ou talvez goste desta também. Qualquer uma pode ser ideal para você. Antes de partir, inscreva-se.